Oi, gente, tô de volta para mais um vídeo aqui com vocês. Muito feliz que você tá aqui comigo. Desde já eu quero pedir, se você ainda não se inscreveu, se inscreve aí. Deixa já o teu like agora no começo do vídeo para você não esquecer. Me segue também lá nas minhas redes sociais, que vai estar passando aqui o meu Instagram, tá bom? E hoje, como prometido, a gente vai falar sobre o caso Richthofen, especificamente da Suzanne von Richthofen. Tinha falado para vocês que a gente ia traçar um perfil psicológico dela, não eu, mas os especialistas eu ia trazer para vocês. Então, antes que o café esfrie, vamos lá. Suzanne Louise von Richthofen nasceu no dia 3 de novembro de 1983 em São Paulo. Ela era uma jovem de uma família rica, muito rica. O pai dela era engenheiro e trabalhava na Dessa, que é a empresa que fez o Rodoanel lá em São Paulo. Então ele tinha bastante experiência no que ele estava fazendo e também recebia um salário muito bom. A mãe de Suzanne era uma psiquiatra que atendia a alta sociedade de São Paulo e uma consulta com ela era caríssima. Manfred, o pai de Suzanne, era de origem alemã. Para quem já estudou sobre Segunda Guerra e quem gosta dessa parte assim da história, deve saber que existia um homem que era conhecido como Barão Vermelho. Ele era um dos atiradores de elite e ele foi condecorado na Alemanha porque ele abateu cerca de 80 aviões na guerra. Então, esse von que eles têm no nome é como se fosse um título. Na Inglaterra, quando você é condecorado, você recebe um título de Sir, os homens, né? Sir. Na Alemanha é o von. Então, esse von que tem aí coloca a família de Suzanne como uma espécie de família mais da corte, uma coisa mais real. Então, ele tinha muito orgulho desse tio-avô dele e ele estava sempre colocando os costumes da família pautados na criação alemã. Então eles eram uma família assim muito discreta. Os vizinhos relatavam que eles não eram de fazer festa, apesar da mansão ser enorme, ter piscina, churrasqueira, eles não eram uma família que fazia muita festa. Tinham bastante costumes assim um pouco diferentes para nós que somos brasileiros, né, que temos esse jeito mais expansivo de ser, como aos domingos a casa ficava toda escura e você só podia ouvir música clássica, né? Eles prezavam muito por isso. E eles tinham uma coisa que os filhos precisavam ter horários definidos para tudo. Então, os dois filhos, né, que eram a Suzanne e o Andreas, eles tinham horário para acordar, horário para comer, horário para estudar, horário para praticar esporte, horário para tudo. Então lá era tudo muito programado. A casa era impecável, nada fora do lugar. Guarda isso que eu estou dizendo para você. A casa não tinha absolutamente um copo fora do lugar, porque eles tinham essa compulsão por ter tudo muito organizado. Inclusive a mãe de Suzanne, a dona Marisa von Richthofen, ela tinha uma obsessão tão grande por organização que nenhum empregado ficava muito tempo na casa. Eles não aguentavam assim a pressão que ela colocava para que as coisas fossem absolutamente perfeitas. Antes do crime, fazia pouco tempo que ela tinha conseguido uma espécie de governanta que conseguiu atender às expectativas dela. Então era uma criação muito rígida. E eles achavam que, pelo fato deles proverem tudo que os filhos precisavam em relação a dinheiro, educação, era o suficiente. Era o jeito deles, tá? Isso não é uma crítica. Era o jeito da família, é o jeito alemão que o Manfred carregava consigo e que a Marisa tinha se adaptado. Como eu falei para vocês, Manfred ele tinha esse orgulho de ter um tio-avô aviador condecorado e ele tinha um aeromodelo guardado em casa. Para quem não sabe o que é um aeromodelo, é um aviãozinho assim, não tão pequeno, mas também não tão grande, e é um esporte muito caro para ser praticado. Manfred ficou super feliz e orgulhoso quando o Andreas, que é o irmão de Suzanne, irmão mais novo, despertou esse desejo de aprender. Então ele pediu que a esposa, né, pediu que Dona Marisa procurasse um instrutor, o melhor instrutor que tivesse lá em São Paulo para ensinar Andreas como mexer, como usar, como praticar esse esporte. E aí Dona Marisa começou a procurar e foi informada que tinha um instrutor que era muito bom, inclusive campeão de vários campeonatos ao redor do mundo, chamado Daniel Cravinhos. E ela foi lá
no Parque Ibirapuera. Levou Andras, levou Suzane. Por quê? Suzane seria a pessoa que ficaria responsável de estar levando o irmão para fazer os treinamentos, porque a mãe trabalhava e o pai também, então isso ficou a cargo dela. E aí quando chegou lá no Ibirapuera, eles ficaram observando a habilidade de Daniel e ficaram encantados. E aí Dona Marizia foi lá e conversou com ele, explicou que o rapaz não tinha nenhum contato com o aeromodelo, né? O Andras não tinha. Era muito novo, tinha na faixa de uns 12 anos, mais ou menos, o Andras. E ele ia precisar de muita atenção, ia precisar de bastante instrução. Então, eles acertaram o pagamento, ficou tudo organizado, tudo combinado para que o Andras começasse a praticar aquele esporte. E aí, nessas idas de Suzane com Andras, ela viu um rapaz lá, que ela se interessou pelo rapaz, mas o rapaz já tinha namorada, não deu muita bola para ela, e aí ela começou a olhar para Daniel de uma forma mais aproximada, começou a dar aquela reparada nele, ele já estava apaixonado por ela. E aí eles começaram a conversar e começaram a namorar. No começo, esse namoro teve aprovação dos pais de Suzane. Os pais de Daniel iam na casa deles e ela aí só vivia na casa de Daniel. Era aquela coisa muito boa, as duas famílias se davam bem. Só que os anos foram passando. Quando Suzane estava prestes a fazer 18 anos, os pais dela perceberam que aquele namoro estava indo longe demais. E eles começaram a perceber que Suzane já não era mais a mesma. Então ela começou a faltar aula, ela começou a furar as aulas do karatê que ela fazia para estar com Daniel. A vida dela se resumia a estar com Daniel. E aí começou aquela briga dentro de casa, porque os pais falaram para ela que ela precisava terminar aquele namoro e ela não conseguia entender por que os pais dela não queriam. Então eles falaram para ela que Daniel não estudava, Daniel não tinha nenhuma faculdade. Até os campeonatos que ele fazia com aeromodelismo ele tinha parado de fazer porque ele estava vivendo exclusivamente em função de Suzane e Suzane estava vivendo em função dele. Então os pais esperavam que ela fosse terminar os estudos dela fora do país para que ela tivesse um futuro brilhante. Mas isso não estava nos planos dela, ela não queria deixar Daniel. E aí, um belo dia, eles estavam lá discutindo, foi até um dia das mães. Manfred ficou muito irritado com ela, deu um tapa na cara dela e disse para ela: "Eu vou te deserdar". Eu acredito que foi aí que ele assinou a sentença dele. Foi quando ele falou para ela que ia tirar aquilo que era muito importante para ela, que era o dinheiro. Suzane estava acostumada a gastar muito, muito, muito dinheiro com Daniel, inclusive o carro que ele tinha, quem pagava as mensalidades era ela, mas a gente não pode dizer que a família Cravinhos era uma família pobre, uma família que não tinha onde cair morta, não. Daniel, inclusive, quando ele estava competindo, ele foi para diversos países e era tudo custeado pelo pai dele. O pai dele trabalhava no Tribunal de Justiça e não era tão rico quanto era a família de Suzane, não era de jeito nenhum, mas eles não eram pessoas pobres, eles não viviam numa situação difícil. Não eram ricos, mas também não eram pobres, tinham uma vida ali tranquila. E aí a gente percebe que a diferença social foi uma das coisas que levou esse namoro pro brejo. E aí Suzane e Daniel começam a se ver escondidos, sair escondido. Ela já saía de casa de madrugada para se encontrar com ele passava lá, ia buscá-la. E houve aí uma complementação de personalidades, né? Daniel era uma pessoa muito dramática, uma pessoa que por tudo chorava, se desesperava. E Suzane já era uma pessoa mais fria, era uma pessoa que não tinha assim tanto drama na vida dela. Quando ela queria uma coisa, ela ia lá e fazia, mas ela tem uma personalidade altamente manipuladora, então ela consegue tudo que ela quer com o jeitinho infantil dela. Para quem acompanhou a época do crime vai perceber que quando ela dava algumas entrevistas, ela deu uma entrevista para o Fantástico, ela foi toda vestida de menininha, para passar uma certa doçura, para as pessoas olharem para ela e acharem que ela não tinha capacidade de fazer isso. Mas é só fachada. Quando começou essa reprovação do namoro, eles começaram a ter umas ideias assim: se seus pais não existissem, a nossa vida seria muito mais fácil, a gente ficaria junto, a gente não teria problema para se ver. Mas esse seus pais não existissem não é propriamente dito a morte deles, é tipo sair de casa, fugir, alguma coisa assim. Só que aí foi piorando a situação, cada vez mais Suzane saía escondido, ela fazia coisas escondido, ia para motel, ela viajava, ela fazia coisas assim que os pais, quando descobriam, ficavam muito irritados com ela. E aí, um belo dia, os Richthofen resolveram fazer uma viagem, né? Levaram Suzane, foi um estresse para ela ir, mas ela foi. E eles passaram um mês assim viajando e ela tava assim
desesperada para voltar para casa. E quando ela voltou para casa, que Daniel finalmente a encontrou, ele falou para ela que diversas vezes ele pensou em se suicidar porque não aguentava viver sem ela. E ela se lamentando, dizendo como aquela viagem tinha sido horrível sem ele. E aí isso foi só alimentando mais a ideia deles de dar um fim no problema deles, né, que no caso eram os pais de Suzane. E aí o tempo foi passando e eles iam programando como é que iam fazer isso, chegaram a testar uma arma de fogo para ver como é que seria, se faria muito barulho, e perceberam que sim, fazia muito barulho, os vizinhos ao redor iriam ouvir. Então eles optaram por alguma coisa que não fizesse tanta, não levantasse tanta suspeita. Daniel, ele tinha um costume de tudo que acontecia, ele dizia que ia se matar, ia se matar, ia se matar. E Suzane contou para ele um episódio que aconteceu dentro de casa, que foi o seguinte. Dona Marisa descobriu que Manfred estava tendo um caso, e aí ela começou a chorar, ela chorou, 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 e teve um momento assim entre elas duas em que ela recebeu um abraço da mãe. Por que isso é tão importante falar sobre esse abraço? Quando estava havendo o processo de investigação do crime, a polícia costumou ouvir amigos, parentes das pessoas, e ouviu uma amiga de Suzane. E essa amiga contou para a polícia que ela era uma pessoa estranha. Ela disse que no aniversário de 15 anos de Suzane, ela chegou e deu um abraço nela, e percebeu que ela ficou sem jeito. E aí ela disse, olha, eu quero falar com você quando acabar a aula. E quando acabou a aula, a Suzane procurou a amiga e disse assim, por favor, não me abrace mais. E aí a menina ficou assim, tipo, o que foi que eu fiz de errado? Aí ela disse, não, não é por sua causa não, é porque eu nunca recebi um abraço na minha vida. Então eu não sei como é um abraço, eu não sei se eu preciso te abraçar de volta, eu não sei o que é que eu faço, quanto tempo dura um abraço, eu não sei reagir a um abraço. Então ela, uma criação assim completamente distante, eles não tinham esse hábito de abraçar, de dizer que ama, nada. Então os pais se preocupavam em prover o que os filhos precisavam, mas essa parte afetiva eles eram muito carentes. Tanto que Suzane vivia enfiada na casa de Daniel, porque ela percebia que lá as pessoas se tratavam com mais afeto. Então nesse dia que a mãe dela finalmente deu um abraço nela, que foi aquele abraço de alívio, de por favor me ajuda, ela ficou encantada com esse abraço que ela recebeu da mãe dela. E aí ela falou para Daniel, olha, eu não quero mais matar meus pais, eu não quero, a gente não vai fazer mais isso. E ela chorava e ele disse, não, tudo bem, a gente não vai fazer mais, não vai fazer. Ela disse, não, eu percebi que eu amo meus pais, eu não quero fazer isso e tal. E aí ele deixou passar uns dias. E aí, como ele já estava contando com isso, que às vezes a gente tem ideia de que Daniel era uma pessoa inocente, que não fez nada, não. Ali são duas personalidades completamente doentias que se encontraram. Então, ele chega na casa dela de madrugada, pede para ela descer, e quando ela desce, ele tá com um corte no peito, e ela diz assim para ele, o que foi isso? E ele fala assim para ela, olha, tô tendo uns sonhos com um amigo meu, fulano de tal, que se matou, e ele falou para mim que ele tá num lugar muito bom, que onde ele tá, ele não sente dor, ele não chora, ele não fica triste. E eu vim me despedir. Eu vou sair daqui, eu vou acelerar o carro até 180 km por hora, eu vou bater na pilastra de um túnel e eu vou acabar com tudo isso. E ela fica assustada e pergunta por quê. Ele diz, porque eu não consigo viver sem você. E como você não quer mais matar os seus pais, a gente não vai poder ficar junto. E aí ela se desespera e fala pra ele, não, 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 vamos retomar. Agora tem o seguinte, eu não vou matar ninguém. Você vê aí como vai fazer, mas eu não vou matar ninguém. E aí ele decide procurar o irmão dele, Christian Cravinhos. Christian era o irmão mais velho de Daniel e ele adorava o irmão dele. Era daquele tipo de irmão que fazia qualquer coisa pelo irmão dele. O que Daniel precisasse, ele estava lá para fazer. Ele tinha uma personalidade assim um pouco louca, excêntrica, mas ele nunca tinha feito nada errado, né? Assim, ele usava droga, ele bebia, mas não tinha machucado ninguém, nunca tinha cometido um crime contra ninguém, né? Até o dia do crime, até o dia do acontecido. E aí Daniel, sabendo que o irmão dele tinha esse amor, essa devoção por ele, falou pra ele, olha, eu tô com um problema, você sabe, né, que eu e Suzane, a gente não pode ficar junto por causa dos pais dela, e a gente vai matar eles. E aí ele ficou louco, assim, ele disse, você tá louco? O que é que tá acontecendo com você? Nós não somos assassinos, não somos criminosos, a gente não vai fazer isso. E ele disse, olha, com você ou sem você, eu vou fazer isso. E aí ele começa a dizer pra ele que ele não pode fazer isso e que ele vai contar pro pai deles. E aí Daniel tem aquela coisa de, tá bom, não vou fazer mais, não falar nada pro pai, eu não vou fazer mais nada. E aí ele volta pra Suzane e diz ela, olha, não deu certo, Christian não aceitou fazer, a gente não vai fazer mais isso. Só que Suzane também já estava contando com isso. E aí ela fala pra ele, olha, a gente tem que fazer isso. E ele diz, olha, não dá pra fazer, eu não vou fazer. Aí ela vai dar a cartada final. Ela diz assim pra ele, olha, tem uma coisa que eu nunca queria te dizer, mas eu vou te dizer.
eu preciso te contar. E aí ele pergunta pra ela o que é que tá acontecendo e ela diz, olha, meu pai abusa de mim desde que eu tinha 14 anos. Fato esse que foi comprovado que foi mentira dela. Ela mesma disse que foi mentira. E aí ela vai e coloca isso pra ele. Ele explode numa raiva, num ódio tão grande que ele volta pro irmão dele e diz assim, olha, se você não fizer, eu vou fazer de todo jeito. A única diferença é você vai me ajudar pra gente ter a chance de escapar ou não. E aí Christian fala assim pra ele, a gente não é criminoso profissional, a gente não vai saber se comportar depois do crime. Eles vão pegar a gente. Ele foi, dos três, acho que foi o mais esperto de todos, mas mesmo assim foi lá fazer. E aí Daniel fez aquele drama, contou pra ele o que Suzane tinha falado e no final das contas os três decidiram cometer o crime. E aí a gente chega no dia do crime, que foi na madrugada do dia 30 para o dia 31 de outubro de 2012. O que aconteceu? Suzane tirou o irmão de casa, né, o Andres, ela falou pra ele, olha, vamos lá no Red Play, que era tipo uma lan house que ele ficava jogando durante a madrugada. E aí a história que ela contou pro irmão foi o seguinte, ó, você sabe que dia 3 é meu aniversário, eu não vou poder comemorar, então você fica lá no Red Play e eu vou pro motel com o Daniel, que a gente vai comemorar. A Andrea já estava bem acostumada a dar cobertura a ela, pra ela sair escondida dos pais, então pra ele aquilo não era novidade. Então o que eles fazem? O Andres vai lá, arruma a cama, coloca as almofadas, cobre pra, se fosse o caso da mãe dele chegar no quarto, pensar que ele estava dormindo, se organiza e eles saem de casa por volta das 10 horas. Suzane deixa Andréas lá no Red Play e fala pra ele, ó, qualquer coisa você me liga, vou sair com o Daniel e quando a gente terminar eu venho te buscar. E aí ela pega Daniel, eles passam, pegam Christian e vão pra casa dela, né? E quando eles chegam lá, eles passam lá pela rua, tinha um guardinha na rua, o guarda vê o carro dela passando, ela entra dentro de casa e quando eles estão dentro do carro, Christian ainda fala pra eles, pelo amor de Deus, vamos desistir disso, isso não vai dar certo. E aí eles começam a repreender Christian, dizer que sim, que eles vão fazer aquilo sim. E aí ele desce do carro até, ele começa a arrastar os pés pra ver se faz alguma zoada e o casal acorda, mas nada feito. Eles entram dentro da casa e Suzane entra, ela abre a porta para os assassinos, né? Para o cunhado e para o namorado. E ela fala assim para eles, ó, vocês ficam aqui embaixo, eu vou subir, vou acender a luz do corredor, vou ver se eles estão dormindo e dou o sinal para vocês. E é exatamente isso que ela faz. Ela sobe, acende a luz do corredor, observa que o pai e a mãe estão dormindo, ela desce e faz o sinal para eles que é para tudo começar. Aí eles sobem. Daniel, ele era muito habilidoso, então ele construiu o instrumento com o qual ele matou a família dela, né? O pai e a mãe. Era um perfil assim de aço de um armário que ele juntou dois e colocou resto de madeira dentro para ficar pesado. Então ele construiu o próprio objeto do crime, né? A arma do crime foi feita por ele. E aí eles sobem com esses bastões, colocam luvas de nylon, touca, essas coisas todas. Por quê? Eles se prepararam para esse crime assistindo CSI. Eles achavam que assistir a CSI iria livrá-los do crime, né? Eles estavam achando que estavam arrasando. E aí eles sobem e dá o sinal para começar. Então Daniel fica para o lado do Manfred, Christian com a Marisia, porque Daniel estava com muito ódio dele. Então ele decidiu que ele iria matar ele. Então eles começam lá dando bastante cacetada. Marisia ainda acorda, né? Ela sofreu mais do que o marido morreu praticamente nos primeiros golpes, ela ainda acorda. E existe uma versão que diz que ela ainda falou, por favor, não faça nada com os meus filhos. E aí eles começam a bater, e foi muito violento, tanto que tinha massa encefálica espalhada pela parede, pela guarda da cama, né, pela cabeceira da cama. Foi uma cena assim horrível, os peritos falam que foi uma das coisas mais horríveis que eles já viram. E aí eles começam a entrar em processo de morte cerebral, só que aí o resto do corpo está funcionando. Então eles começam meio que se afogar com o próprio sangue, porque a gente tem uns vasinhos muito fininhos no crânio que são chamados de capilares. Só que esses vasinhos são muito fininhos, mas são muitos e jorram muito sangue, eles sangram muito. Então aquilo começa a descer pela garganta, eles começam a fazer um barulho assustador. E eles começam a se desesperar, então eles vão até o banheiro, pegam toalhas que estavam no banheiro, pedem para ela uma jarra com água, ela sobe, coloca na ponta da escada, Daniel vai lá, pega essa jarra, ele molha essa toalha, eles enfiam na boca deles para que eles morram sufocados logo de uma vez e acabem com aquilo.
Não bastando, eles pedem ela também sacos plásticos, ela entrega esses sacos plásticos, eles colocam na cabeça deles. E ali a cena do crime está montada. Infelizmente o casal veio a óbito de uma maneira muito sofrida, né, terrível. E aí eles precisam montar a cena do crime, porque eles iriam simular um latrocínio, que no caso é o roubo seguido de morte. E aí eles pegam uma arma que eles sabiam onde estava para simular uma reação de Manfred, colocam perto ali da cama, começam a espalhar um monte de bijuteria pela casa para simular que o latrocida procurou as coisas e tal, abrem um fundo falso do armário e fazem uma bagunça no quarto, fazem uma bagunça no escritório, porque Suzane sabia que lá tinha dinheiro dos pais e eles tinham acertado com Christian que esse dinheiro seria dado para ele como um pagamento. Então eles roubam dólares, euros e reais e entregam para Christian. Tinha uma mala lá de couro que Suzane até pensou em abrir usando o segredo, mas aí Daniel falou para ela: como é que você vai abrir isso aí? Eles vão saber que foi alguém de dentro. E aí eles pegam uma faca e cortam essa mala, tiram o dinheiro e entregam para o Christian. E aí eles saem da casa, se lavam, né, tiram as roupas, colocam em sacos plásticos. Essas roupas nunca foram encontradas porque eles saíram descartando pela casa. Lavam os bastões na água da piscina, colocam dentro de sacos e jogam no lixo, espalhado pela cidade. E aí eles precisam fazer a parte 2, que é a simulação, né? Então ela deixa Daniel em casa e vai buscar o irmão na lan house. Quando ela chega lá, pega o irmão, vamos para casa. E quando chega em casa, ela faz aquela cara de surpresa, né? Que encontrou a porta aberta. Fala pra ele assim: ó, Andres, a gente não vai entrar porque alguém esteve aqui, tá tudo muito estranho. E aí eles ligam pra polícia, né? Ela liga pra Daniel, liga pra polícia. Quando Daniel chega lá, fica com ela. E a polícia chega. E quando o policial chega, a polícia pergunta pra ela: o que aconteceu? Ela diz: olha, eu acho que alguém entrou na minha casa. E aí o policial entra, observa aquela bagunça assim, organizada, porque só foram em 3 cômodos a bagunça, né? E vê que tem alguma coisa diferente e tal, desce, e ele fica pensando: como é que eu vou contar pra essa menina que os pais dela estão mortos, né? Era uma menina e um adolescente, uma moça e um adolescente. E aí o policial o pai de Daniel já tava lá também, que Daniel liga pra ele, né? E quem dá a notícia pra Suzane é o próprio pai de Daniel. E aí ela vira pra polícia e diz assim: tá, mas e agora? O que é que eu faço? Pra onde eu vou? Quais são as providências que eu tenho que tomar? E aquilo dali causa uma estranheza no policial, que ele olha e fica tipo pasmo. Como é que uma pessoa acabou de perder os pais dessa maneira e tá tranquila? Enquanto o irmão dela ficou em estado de choque, chorou, ficou desesperado, ela tava tranquila. E aí o policial diz assim pra ela que vai ter que pedir uma preservação de lugar para que a perícia venha, e fala pra eles que eles vão ter que ir pra delegacia prestar depoimento. Quando chega lá na delegacia, ela tá assim tranquilíssima, sentada no colo do namorado, altos beijos, não parecia que tinha acontecido nada. E a polícia já ficou com a orelha em pé, achando que tinha alguma coisa estranha ali. A investigação começa já com um policial que achou tudo muito estranho e ele pediu para que a preservação do local fosse impecável, né? Ele já percebeu que alguma coisa não estava batendo ali. Então, quando a perícia chega, a perícia começa a observar todos os cômodos, né? Coincidentemente, o perito Ricardo Salada também estava nesse caso. E ele disse que quando ele entrou, ele começou a olhar a área externa da casa, estava ok. E aí ele entra e percebe que a sala está impecável, a cozinha está impecável, os banheiros impecáveis, né? O quarto dela estava um pouco bagunçado, mas nada fora do comum. O quarto do irmão também não tinha nada de estranho, é só um quarto de adolescente. E o quarto do casal que estava, né, revirado e com uma cena lamentável. E ele entrou no escritório, percebeu que tinha, assim, estava bagunçado, mas que não era um perfil de busca de um latrocida. E aí perguntaram para ela se eles tinham entrado na casa. Ela falou que não, que eles não tinham entrado na casa. E aí quando perguntam para ela se ela sabe se sumiu alguma coisa, ela prontamente responde: olha, tem uma mala lá que está cortada. E o perito diz: olha, eu só consegui ver que a mala estava cortada quando eu puxei a mala e mexi. A olho nu, assim, era impossível saber que aquela mala estava cortada. Então a polícia já começa, né? Eles começam indo praticamente todos os dias para a delegacia prestar depoimento. À medida que surgiam novas provas, eles iam para a delegacia. E a delegada Cíntia Tucunduva, ela fala que era interessante porque ela não tinha problemas de dar nomes. Então a delegada perguntava para ela: olha, seu pai tinha problema com alguém, sua mãe tem problema com alguém? Ela começa: teve um paciente da minha mãe, teve uma empregada, teve não sei quem.
E a polícia começou a investigar todo mundo que eles iam citando, a polícia investigando. E aí aconteceu uma coisa muito, assim, estranha, uma coisa assim que deixou todo mundo boquiaberto, foi que o enterro dos pais dela foi no sábado, né? E isso foi de manhã, então teve toda aquela cena dela chorando. Acho que todo mundo que é daquela época que acompanhou o crime viu aquela cena dela lá de camisa praticamente um cropped, uma calça de cintura baixa, né? Assim, que já causou muita estranheza, porque ninguém vai pro enterro desse jeito. Mas ela tava, né? E chorando. E aí a polícia de tarde chega lá na mansão, né? Após o enterro. E encontra uma festa. Ela estava comemorando o aniversário dela com um churrasco na piscina de biquíni. E aí a polícia diz assim pra ela, olha, a gente precisa dar uma olhada na cena do crime, no local do crime. E ela tá com um cigarro na mão assim, fala, ok, pode entrar, de biquíni, cabelo molhado, né? E a polícia conta que ela parecia uma guia de museu. Ela, olha, aqui o pessoal revirou, foi onde reviraram as coisas no escritório do meu pai. Aí ela sobe e diz, olha, aqui foi o local do crime, já me livrei da cama porque o colchão estava sujo de sangue, já mandei limpar tudo porque estava com tudo manchado de sangue e me trazia muitas lembranças ruins. E o tempo todo fumando, uma lata de cerveja na mão, como se nada tivesse acontecido. E a polícia fica assim, estarrecida com a capacidade. E aí acontece o que foi a desgraça deles. Como o próprio Christian tinha falado, eles não saberiam se comportar após o crime, porque eles não eram criminosos profissionais. Christian, que era uma pessoa assim apaixonada por motos, foi numa loja com um amigo e disse assim, olha, eu quero essa moto. Pegou uma moto assim que era caríssima, uma moto com uma potência incrível. Falou assim, olha, eu vou comprar, mas eu não posso colocar no meu nome porque eu tô com alguns problemas e tal. E o amigo dele foi lá e deu o nome para colocar na moto, mas ele pagou em dólares. A moto foi paga em dólares. E a pessoa que vendeu, como o crime foi muito divulgado, porque esse crime Richthofen foi um dos mais emblemáticos que a sociedade brasileira já viu, estava passando em tudo quanto era jornal. E aí a pessoa que vendeu achou aquele estranho, ligou para a polícia e disse, olha, chegou um cara aqui, todo tatuado, muito louco, e pagou a moto em dólar, né? Porque já tinha sido divulgado que dólares, euros e reais tinham sido subtraídos da casa. E aí a polícia foi até lá para ver quem era essa pessoa e descobriu que era Christian. Só que a polícia não sabia quem ele era, não tinha noção de que ele era irmão do Daniel e descobre-se que ele era o irmão do namorado de Suzane. E aí a polícia vai e diz, olha, vamos fazer uma acariação. A acariação é quando eles pegam os suspeitos, colocam em salas diferentes e começam a fazer perguntas, as mesmas perguntas. E eles colocam policiais bem experientes para ficar fazendo perguntas até que eles peguem uma contradição. No começo estava lá Daniel e Suzane repetindo a mesma historinha, olha, a gente estava no motel, a gente tem uma nota fiscal para provar, né? Que eles tiram onda dizendo que essa deve ter sido a primeira nota fiscal que o pessoal do motel emitiu, porque pelo que se sabe, ninguém pede uma nota fiscal quando vai no motel, e ele tinha isso para provar que eles estavam lá, né? Pediram inclusive a suíte presidencial. Após o crime, eles pediram a suíte presidencial. E aí a polícia começa a perguntar. Só que tem uma hora que Christian não aguenta a pressão e ele diz, olha, eu sabia que isso não ia dar certo. A gente matou, sim, e ele confessa. E aí ele vai e fala, né, que o irmão e a cunhada estavam envolvidas. Aí o policial que estava na sala já corre para a sala que o Daniel estava e fala, olha, teu irmão te entregou. E aí ele não aguenta também e confessa. E aí o policial que estava com esse Daniel, ele desce e vai até a sala que está a Suzane e diz, olha, acabou. Eles já confessaram. E ela continua dizendo que não. E ela até tenta, num segundo momento, falar para Daniel o seguinte, olha, eu não matei ninguém. Se você assumir sozinho, eu prometo para você que eu vou ficar indo lá te visitar, a gente não vai se separar e tal. E aí ele ainda pensa em dizer que não, que ela não estava envolvida, que foi só ele e o irmão. Só que aí o advogado fala para ele, olha, você vai pro buraco sozinho. E ele vai e entrega, olha, foi a gente mesmo, nós três a gente matou, e começa a contar a história. E eles são presos. E nesse meio tempo aí, Suzane ainda tenta dar um jeitinho, ela ainda consegue um habeas corpus para sair da cadeia, né? Tem aquela entrevista emblemática dela no Fantástico, vestida de rosa, com a blusinha do Mickey, falando toda baixinho, aquela coisa, chorando e tal.
E eu vou deixar até aqui na descrição o link para se você quiser assistir essa entrevista dela, que até pegou a fraude, né? O advogado dela, o Denival Barney, dizendo para ela, olha, você chora porque ela precisava ganhar a simpatia das pessoas, porque já se sabia que eles iriam para um júri popular. Chegando no julgamento, depois de 4 anos do crime, o jogo ali era o seguinte, um culpar o outro, um parecer mais frágil, um parecer que foi manipulado pelo outro. Então foi aquele jogo, Suzane e Daniel ali já não estavam mais juntos, né? Já tinha acabado o romance. E começa essa briga ali dentro, Daniel sempre tentando mostrar que Suzane havia influenciado ele e tal. Ele conta no tribunal que ele fez aquilo porque ela falou pra ele que o pai estava abusando dela. E ela, no depoimento dela, ela nega, ela começa a dizer que não era bem assim, que ele se aproveitava do dinheiro dela, aquela coisa toda. E foi um jogo de empurra nesse julgamento. A perícia que foi brilhante, mostrando todas as provas do crime, para mostrar que sim, ela foi a mandante do crime e que Daniel, movido por uma intensa paixão e também por ódio, né, que ele tinha ódio dos pais dela, foi lá e aceitou fazer e ainda arrastou o irmão junto. E aí houve julgamento. Eles foram condenados em júri popular. Suzane pegou 39 anos, Daniel pegou 38 junto com o irmão. Ela pegou 1 ano a mais porque ela foi a mandante do crime. E entende-se que o mandante do crime é a pessoa que mais se beneficia do crime. E aí eles seguiram cada um para os presídios respectivos. Suzane estava na capital presa. E a vida dela não foi nada fácil dentro da prisão. Suzane passou por diversos problemas, inclusive nessa primeira penitenciária que ela estava, houve uma rebelião, né? Existem crimes que o sistema prisional não tolera, os presos não toleram, e matar pais é um desses crimes. Então, as presas lá que eram parte do PCC se reuniram e disseram, olha, a gente vai fazer uma rebelião e a gente vai matar ela. E tinha uma presa lá que se chamava Maria Bonita, que ela disse para Suzane, olha, você matou seu pai e sua mãe, você vai pro inferno e o diabo mandou eu vir buscar a tua alma mais cedo, então eu vou te matar. Só que Suzane, ela é uma pessoa inteligentíssima, provado até com laudos que ela tem um QI muito alto. E ela é uma pessoa com um poder de manipulação muito grande. Ela é considerada uma pessoa sedutora. Não sedutora apenas no aspecto assim, sexual, não. Num aspecto de te convencer de fazer aquilo que ela quer. Então, quando ela soube, o médico que estava tratando das presas lá dentro da enfermaria, Suzane estava trabalhando dentro dessa enfermaria, ele falou para ela, olha, vai ter uma rebelião e elas vão tentar te matar. E ela fica louca, desesperada lá, e uma das agentes penitenciárias, que Suzane também conseguiu seduzi-la, né, conseguiu fazer com que ela criasse uma simpatia por ela, ela disse, olha, eu vou te dar a chave de um armário desses aqui de ferro, você se tranca dentro e fica lá até tudo acabar. Então ela vai, no dia seguinte, ela se tranca dentro desse armário, as presas estão lá desesperadas procurando ela, não encontram. Chegam até fazer essa agente penitenciária de refém para que ela dissesse onde Suzane estava, mas ela não diz. E acaba que o governador ordena que ela seja transferida de presídio e ela vai para um presídio lá em Ribeirão Preto. Quando ela chega nesse presídio de Ribeirão Preto, essa presa satânica encontra ela e diz, olha, eu não esqueci de você não, eu vou te matar. E aí ela fica assim, nossa, o que é que eu vou fazer agora? E aí entra mais uma vez esse poder de sedução que ela tinha, né? O promotor que cuidava do cumprimento da ação penal dela, né? De execuções penais, ele tinha o costume de chamar as presas para saber como é que estava a vida delas dentro da cadeia e tal, e ele chamou Suzane, e ela foi. E quando chegou lá, ele era apaixonado por ela. Ela tem uma coisa que ela consegue despertar paixões nos homens, né? E esse promotor ficou assim, apaixonado por ela, ele queria ficar com ela mesmo, ele estava louco por ela e começou a contar umas histórias bonitas para ela, dizer que sonhava com ela, e aí já ela entendeu que tinha mais alguém que ela podia manipular. E aí ela vai fazer um drama pra ele, diz pra ele que tá com medo de morrer, e depois ele chama essa outra presa e ela diz, eu vou matar ela mesmo. E ele fala, nossa, ela é louca, então vamos tentar fazer alguma coisa. E aí ele chama a Suzane e diz, olha, eu até posso tentar conseguir, mas aí eu vou querer alguma coisa em troca, eu vou querer um beijinho, uma coisinha. E ela diz, ok, eu faço. Se você conseguir minha transferência, eu faço. E aí ele vai, justifica para o juiz que precisa fazer essa transferência.
E aí ele fala pra ela, olha, eu consegui a transferência, então vamos pagar essa sua dívida. Aí ela diz assim pra ele, eu não tenho dívida nenhuma, o papel não tá assinado. E aí ele vai, faz com que a juíza assine isso, justifica, consegue, a juíza assinou. Chega lá no presídio que ela tava, né, ela queria ir pra Tremembé. Chega lá em Ribeirão Preto, a ordem, né, para que ela saia, que eles dizem que o bonde chegou, que é a transferência. E aí ele vai e manda buscá-la até de maneira irregular, que quem acaba indo buscar ela é uma ambulância do SAMU, que nem pode. A polícia chega lá na ambulância do SAMU, leva ela para o fórum, e quando chega lá ele tem preparado uma sala para recebê-la. Ele colocou música, ele preparou comida, várias coisas lá para ter esse momento com ela. E aí ela vai, chega, ele diz, olha, consegui, então chegou a hora de você, né, pagar o que você combinou comigo. Aí ela diz, tá certo, mas antes eu preciso ir ao banheiro. E aí ele já tinha mandado o policial tirar as algemas dela, porque toda vez que um preso é conduzido para fora do presídio, ele precisa ir algemado. E aí ela sai, ela vê um policial e diz assim, olha, onde é a corregedoria? E aí o policial diz, é ali. Aí ela, já sabendo que ela já estava autorizada a ser transferida, não tinha mais como voltar atrás, ela vai até a corregedoria e denuncia ao promotor. Esse promotor foi suspenso, a esposa dele se separou dele, então assim, depois que ela conseguiu o que ela queria, ela descartou ele. E aí ela foi transferida para Tremembé, e é onde ela está cumprindo pena até hoje, né? Ela diz que lá é um lugar bom, o pessoal até brinca dizendo que Tremembé é a revista Caras das presas, porque lá é um lugar mais tranquilo, é um lugar organizado, um lugar limpo, né? Então agora a gente entra nessa análise psicológica de Suzane. Essa análise não fui eu que fiz, tá? Eu não tenho formação para fazer esse tipo de análise, eu não sou psicóloga, eu sou bióloga, mas eu vou deixar aqui para vocês algumas entrevistas de psicólogos e psiquiatras que traçaram esse perfil dela, inclusive o laudo dela foi divulgado, né? Ela fez análises psicológicas quando ela entrou no presídio e ela faz análises periodicamente. Por que é que eu falei para vocês toda essa questão dela de manipulação das pessoas, de conseguir o que ela quer, de sempre observar o que, é que a pessoa tem para oferecer a ela para que ela possa se associar, porque isso é um traço muito forte na personalidade dela. O laudo dela diz que ela é narcisista, com agressividade camuflada, insidiosa, infantilizada, altamente manipuladora, e diz que ela não tem uma percepção do dano que ela causa às pessoas. E ainda atestou que ela tem a possibilidade sim de cometer crimes se ela for obrigada a isso. Como assim? Se o ambiente que ela tiver não favoreceu, se ela precisar de alguma coisa, ela pode sim cometer crimes. Ela não tem um atestado de psicopatia, não tem. Ao contrário de Elise Matsunaga, que tem 2 laudos, ela não tem. Por quê? Os especialistas dizem que ela é manipuladora num nível tão alto, mas tão alto, que ela consegue manipular a pessoa que está fazendo o teste dela ao ponto de não conseguir atestar essa psicopatia que ela tem. A maioria dos psicólogos e psiquiatras que atenderam Suzane, eles falam que sim, que eles acreditam que ela tem, né? Mas que não foi possível, aqueles que avaliaram ela em nome da justiça não foram capazes assim de dizer isso por causa desse nível altíssimo de manipulação que ela tem. Existe um teste que ela faz que se chama de teste de Rorschach. É um teste que é chamado também, conhecido como o teste do borrão de tinta. Então são algumas imagens que são feitas realmente como um borrãozinho de tinta que, se você quiser, você pode olhar na internet. Também tem como você fazer esse teste online, tá? Não vai ser assim 100% confiável, como se fosse alguém realmente avaliando, mas dá para você ter a ideia do que é esse teste, dá para você ver como são essas pranchas, a gente chama de pranchas, né, essas imagens. E esse teste, ele não é um teste assim que você vai olhar e saber exatamente, olha, é isso. Não. Tem umas imagens assim que você vai olhar e dizer, olha, eu tô vendo isso, eu tô vendo isso, eu tô vendo isso, eu tô vendo isso. A partir daquilo que você tá vendo naquele teste, você vai ser avaliado. Então ela não tem como manipular esse teste, porque ela não sabe qual é a resposta certa, entendeu? Ela não tem como dizer, eu vou dizer isso aqui porque eu sei que se eu falar isso, eu vou conseguir a minha progressão de pena para regime aberto. Não. Ela já foi reprovada nesse teste 2 vezes, né? A gente fala reprovada, mas a palavra certa não seria reprovada, mas seria assim, ela não conseguiu a liberação da justiça, como os irmãos Cravinhos já conseguiram. Eles estão no regime aberto, né? Christian estava até um dia desses, mas voltou porque ele violou a condicional. Mas Daniel tá cumprindo a pena dele em regime aberto, inclusive ele até já casou.
Ela está em regime semiaberto, mas ela já podia estar em regime aberto porque ela já cumpriu mais de 16 anos da pena. Mas ela não consegue passar nesse teste porque ela não consegue provar que ela se arrependeu ou que ela tem alguma, pelo menos, remorso do que ela fez. Não. Quando ela é entrevistada, eles perguntam para ela, você se arrependeu? E ela tem um tique que quando ela quer frisar muito uma coisa, ela repete 3 vezes. Então ela faz assim, muito, muito, muito. Ela sempre fala assim, que se arrependeu muito. Então aí, você se arrependeu por quê? Nas primeiras entrevistas ela dizia, porque eu acabei com a minha vida, porque eu tô aqui presa e tal. E aí ela já era reprovada logo de cara no teste, nessa primeira entrevista. Por quê? Eles entendiam que ela não estava arrependida de ter matado os pais, ela estava arrependida da situação que ela se colocou. Então aí eles já entendiam que não tinha arrependimento, que ela não tinha nenhum tipo de arrependimento pelo que ela fez. Ela não estava nem aí. Ela estava preocupada era com a vida dela, com o que ela tinha feito com ela mesma. E aí ela já se ligou nisso aí, e nas outras entrevistas que ela fez, ela já dizia, não, eu matei meus pais, eles eram pessoas boas e não sei o quê. E aí ela passou para a segunda fase, que era o teste de Rorschach. Mas aí, como eu falei para vocês, quando chega nesse teste de Rorschach, ela não consegue passar. Ela é uma pessoa que tem um poder de persuasão muito grande, então ela consegue fazer com que as pessoas ao redor dela façam exatamente aquilo que ela quer. Para vocês terem ideia, quando ela chegou no presídio de Tremembé, ela sabia que tinha uma mulher lá conhecida como Sandrão, que era a líder dessa cadeia, então ela era respeitada. Ela, como tinha medo de ser esculachada pelas presas por causa do que ela fez, ela iniciou um relacionamento homoafetivo com essa presa. Mesmo todo mundo sabendo que ela não tinha essa orientação sexual, ela migrou para isso aí, para que ela pudesse ter a proteção da presa. A presa, inclusive, namorava Elise Matsunaga quando Suzane chegou na cadeia. Então, Suzane envolve ela nisso aí, faz com que ela deixe Elise e fique com ela, até que Sandrão, né, receba o regime semiaberto. Quando Sandrão pegou esse regime semiaberto, Suzane cortou relações com ela e ela diz que se sente usada por ela, que ela só se interessou por ela por causa dessa proteção que ela poderia trazer. E aí Suzane entra numa segunda fase desse poder dela, né? Tem uma moça que estava com ela presa, que o irmão dela viu Suzane, se apaixonou e mandou uma foto pra ela, e ela diz, olha, esse aqui é meu irmão, ele te acha bonito e tal. E ela diz, tá bom, ok, não chamou a atenção dela. E aí ela recebe uma convocação para ir lá falar com o promotor do caso, para que ela fosse migrar para o semiaberto, e ele diz, olha, você preenche os requisitos, mas tem um problema, você não tem domicílio. E para sair de casa, para sair da prisão, você precisa informar onde é que você vai ficar. E ela não tinha ninguém, por quê? Porque ela matou os pais. Então ela não tinha referência familiar, ela é considerada uma presa sem referência familiar. E aí ela vai e lembra desse rapaz que estava apaixonado por ela, e ela chega para a irmã desse rapaz e diz, eu queria ver teu irmão e tal, e ela vai, manda uma carta para ele, diz que tá apaixonada e tal, e ele vem, conversa com ela e eles começam a namorar. E ela já deixou, quando ela saiu da sala, ela diz, olha, pode dar prosseguimento aí, que da próxima vez que eu voltar eu vou ter o endereço. Ela já sabia que ela ia conseguir. E aí ela vai, começa um namoro com esse rapaz, e ela volta lá e diz, olha, já tenho aqui um domicílio. E aí ela começa a se relacionar com esse rapaz, consegue as saidinhas, porque todo o relacionamento dela gira em torno daquilo que as pessoas podem proporcionar para ela. Suzane é um caso, assim, absurdo do que um ser humano pode fazer com o outro por causa do sentimento de onipotência. Então ela acha que ela pode tudo, ninguém vai descobrir. Ela achava que o plano dela era perfeito, que ela jamais seria pega, e quando foi pega, ela quis colocar tudo na conta do namorado. Então Suzane tem um problema seríssimo de conduta, que a psicologia atesta isso, ela tem problemas seríssimos de conduta que já deviam ter vindo desde a infância. Então foi uma criação com pouquíssimo afeto, que gerou uma pessoa muito fria, tá? Mas isso não é justificativa para o que ela fez, tá? Isso é só um perfil psicológico, os motivos dela ser o que ela é hoje. Então ela foi criada sem nenhum afeto, sem nenhuma sensação do que é amor, do que é consideração, do que é altruísmo. E isso respingou em cima do irmão dela, porque Andreas num dia só perdeu a irmã, perdeu os pais e perdeu os melhores amigos. Ele era um menino assim tão carente de amor que mesmo depois do crime ele ainda visitou ela durante algumas vezes na cadeia. Quando ele viu Daniel e Christian, ele abraçou eles, né? Ele estava num estado que ele não tinha
mais o que fazer, não tinha mais a mãe, não tinha o pai. Então, ele era as únicas pessoas que ele conhecia que estavam ali, que ele amava. E aí Andrés, hoje ele é um homem já adulto, ele se formou em biomedicina, ele é um doutor em química, mas é a vítima, assim, a pior vítima que ficou viva, né? É uma situação tão triste que ele ainda tentou um contato com ela, tal, marcou com ela pelo WhatsApp, querendo vê-la, mas ele não conseguiu ir. Ele chegou no meio do caminho, ele voltou, porque ele não aguentou o peso daquilo, né? O peso desse encontro. E ele volta para São Paulo, ele começa a se drogar, tem até imagens dele sendo recolhido pela polícia, que ele estava assim muito transtornado e foi colocado numa clínica psiquiátrica. Então, num dia só, Suzane acabou com a vida dela, com a vida dos pais, com a vida do namorado, do cunhado e com a vida do irmão, que é a principal vítima disso aí hoje, né? Muito triste a situação de Andreas. E ela continua cumprindo o regime semiaberto, porque ela não conseguiu passar nesse teste de Rorschach. Christian está preso novamente porque ele quebrou a condicional, ele foi pego com um porte de arma num domicílio diferente de onde ele deveria estar, né? Ele informa um domicílio estava em outra cidade. E Daniel está seguindo sua vida, ele já casou, está no regime aberto. E é isso aí, gente. Eu vou deixar aqui na descrição alguns vídeos para vocês que têm curiosidade de saber mais coisa, né? Entrevista com o Campbell, que foi a pessoa que fez uma biografia não autorizada de Suzane. Inclusive, esse livro que ele fez, ela entrou na justiça para que não fosse publicado e ela alegou que o livro manchava a imagem dela, né? Então, ela ter matado os pais não era problema, o problema era o livro. É um livro muito interessante, também tem algumas entrevistas aqui com o Ricardo Salada, que é o perito do caso, e com a delegada Cíntia Tucunduva, que foi a pessoa que conduziu brilhantemente essas investigações. Então, como eu sempre digo, o crime não compensa. Hoje estão todos com uma vida que foi perdida há anos e anos dentro da cadeia. Desde já eu quero agradecer porque você chegou até aqui. Eu quero te pedir, se você não deixou o like, deixa o like aí. Deixa um comentário aqui para falar o que é que você achou dessa análise de Suzane, o que foi que mais te chocou nesse crime, o que é que te chamou a atenção. E sexta-feira vai sair um vídeo aqui que eu vou fazer uma análise dos 2 filmes que saíram no Amazon Prime, que são as histórias desse crime contada em 2 versões. A menina que matou os pais, que é a versão de Suzane, e o menino que matou os meus pais, que seria a versão de Daniel. Então não perde que sexta-feira vai sair aqui completinho pra você, tá? Um beijo e até a próxima.